Com você, o Evangelho do dia, o Evangelho de São João, capítulo 16, os versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos disse isto, vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, ele vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e queridas, o defensor, o Paráclito, é usado muitas vezes em nosso meio como advogado, porque o defensor, o Paráclito, é aquele que defende, aquele que tem autoridade para absolver, para argumentar, para manifestar de fato, diante daquela situação, quais os caminhos a serem tomados em defesa da pessoa. Então, por isso, quando a pessoa não tem mais por si mesma força, ânimo para poder se autodefender e refazer, então alguém o fará. E por isso, então, é o Espírito, o defensor. E é interessante que Jesus disse o seguinte aos discípulos: quando eu falo para vocês que vou partir, o qual vosso coração se encheu de tristeza. E é verdade. Se nós tivermos pessoas que nós queremos bem, que convivemos bem com a pessoa, e de repente a gente sabe que ela vai partir e que nunca mais a veremos, o nosso coração se entristece por isso. Mas é interessante que Jesus manifesta que esta tristeza, ela não permanecerá sempre, pois o Espírito, o Santo de Deus, virá para fortalecer, para fazer compreender de fato aquilo que ele ensinou. Por isso, então, quando ele chegar, demonstrará para o mundo inteiro, ou seja, as pessoas, o que é pecado, o que é justiça e o que é julgamento. Então, por isso, o pecado é quando deixamos de acreditar, é quando deixamos, de fato, de vivenciar a experiência da fé. E olha que o pecado pode conduzir ao julgamento. Há muitas pessoas, inclusive, que vivem a fé, que rezam, que celebram, que comungam, que rezam o terço todos os dias, mas em nome da fé julga profundamente os outros. Se alguma pessoa diz algo contrário ao que ela pensa, ela já entra imediatamente no julgamento. E olha, alguns às vezes criticam profundamente a igreja no anúncio do Evangelho, nas situações, o Santo Padre. E veja bem, julgam achando que está de fato fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então, por isso, é preciso abrir-se ao Espírito, para que a gente possa dizer exatamente aquilo que Deus pede para nós. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é de fato deixar-se Deus agir no nosso pensamento e na nossa vida. Porque, veja bem, o próprio Jesus foi julgado, condenado e morto. A pergunta é: será
que naquela circunstância, naquele momento, não poderia eu ter feito a mesma coisa? Porque às vezes a gente é tão fechado numa situação, num pensamento, numa forma de conduzir a religião, que a gente não se abre, a gente está fechado, não é capaz de descer ao encontro do outro, de ir para saber qual é a situação que cada pessoa está vivendo. Por isso, eu gostaria de trazer presente a vida dos santos, que foram pessoas capazes de, nas situações mais difíceis do outro, ela ir lá e, a partir da realidade do outro, ela se tornar de fato uma pessoa de fé que ajuda a levantar-se. De longe nós temos um pensamento, de longe nós temos um julgamento, mas inserido na realidade é um outro. Por isso então é muito importante para nós, nesse tempo, abrir nossos corações à vinda do Espírito, à vinda do Paráclito. É Jesus que vai nos enviar para que juntos possamos conduzir a nossa fé e a nossa vida segundo a vontade de Deus. Por isso, vinde sobre nós, ó Espírito Santo de Deus, neste tempo pascal. Muita paz para você.